havia um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, sobre o qual nosso irmão já comentou. E esse monge agostiniano, ele passava por duras, difíceis crises existenciais por conta do seu pecado. Porque embora fosse monge, embora ele lesse as escrituras em latim, em alemão, uma vez que ele era alemão, ele lia, porém não entendia, como muitos leem, mas não compreendem. E ele se via numa diária luta interna, uma diária luta interior contra o seu próprio pecado e com dúvidas no que diz respeito à sua salvação. Porque todos nós nos reconhecemos como pecadores, porém nós sabemos que temos um mediador, temos um intercessor, temos um salvador. Mas Lutero, preocupado com os pecados que cometia, ele confessava-se quase que diariamente. Os mínimos pecados, ele ia lá para o seu confessor e falava tudo. Chegou um ponto em que o confessor de Lutero, o sacerdote cujo nome não me recordo, chegou a falar para Lutero: Lutero, quando você tiver um pecado de verdade, você vem aqui confessar, tá? Porque isso aí que você está falando para mim, passando para mim, seu cotidiano, é tudo balela. Você não precisa me confessar essas coisas. Quando você pecar de verdade, você vem e confessa. E está lá Lutero preocupado com a salvação, sabendo que era pecador, angustiado porque pecava todo dia, porque tinha dúvida com referência à sua salvação, até que um dia, lendo à luz de velas, ele chegou lá em Romanos 1,17. O justo viverá por fé. O justo viverá pela fé. E esse foi o versículo que deu start na mente de Lutero, com referência àquilo que a palavra de Deus representa, com referência àquilo que Deus representa, com referência àquilo que as escrituras sagradas são para nós. E aí então ele iniciou suas meditações, que culminaram com a elaboração das 95 teses. Posteriormente, interessante apontar, Lutero chegou a afirmar que se todas as escrituras se perdessem com o tempo e só sobrasse a carta aos Romanos, ainda assim o homem teria acesso a tudo aquilo que é necessário para compreendermos o plano de Deus para a salvação dos povos e a salvação individual, salvação de cada um de nós. Ainda que todas as escrituras se perdessem, se sobrasse Romanos, ainda teríamos noção do propósito do plano de Deus para a salvação da humanidade. E aí ele começou a perceber o seguinte: ao entender Romanos 1,17, ele começou a compreender: o justo viverá pela fé. Se o justo viverá pela fé, as indulgências não são necessárias, o pagamento de promessas não é necessário, confissões diárias a homens não são necessárias, o clero e o papa não são necessários, porque o justo viverá pela fé. Somente Cristo é o nosso mediador. E aí no dia 31 de outubro de 1517, ou seja, faz 504 anos, hoje, Lutero, já com as teses elaboradas, ele vai e as afixa na porta da catedral do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Talvez nós imaginemos que é uma data aleatória. Ele terminou de escrever, foi lá e pregou. Uma data aleatória. Terminou dia 31, vou lá pregar. Mas observe que no dia 1º de novembro, a Igreja Católica comemora o Dia de Todos os Santos. Então ele, sabendo, entendendo que a igreja estaria lotada no dia seguinte, ele percebeu que todos veriam aquelas teses ali pregadas. Estratégia. E essas teses, embora fossem específicas contra a compra da salvação, ela apontava já para
pontos importantíssimos da nossa fé, para pontos importantíssimos da nossa crença.